Eu já vi gente perder alguns milhões com casa de repouso por causa de um erro, um único erro: localização. Alguns perderam 2 milhões no investimento, outros perderam 10 milhões no investimento e hoje seguem perdendo 50 mil por mês. E hoje eu vou te contar como eu penso localização de casa de repouso e como você pode não cometer esse erro que esses outros cometeram. Também como eles poderiam não ter cometido, mas o que já foi, não dá pra chorar o leite derramado. Se você tem ou você quer ter casa de repouso como um business sério, que dá dinheiro, que trabalha pra você e não você trabalha pra ele, esse vídeo é pra você, é com esse tipo de gente que eu trabalho. O que acontece com muita gente? Você vê que casa de repouso dá dinheiro, ou você vê uma Terça da Serra ganhando muito dinheiro, ou você vê alguém que tem uma casa de repouso e você conhece ganhando bastante dinheiro, ou você até tem uma casa de repouso própria que tá rendendo bem, e aí você pensa, pô, vou abrir uma outra, maior. E aí, na hora de abrir essa casa, geralmente é a segunda, mas às vezes a primeira também, você vai tomar essa decisão, pô, eu vou abrir uma casa, quero abrir uma maior, porque se com 30 leitos eu tô ganhando 35, 40 mil reais por mês, talvez com 60 leitos eu vou ganhar 50, com 80 leitos eu vou ganhar 100, enfim, tem toda uma matemática ali, mas você pesa, pô, se tá dando certo com uma pequena, eu pego, faço uma maior, eu vou ganhar mais dinheiro. E na hora que você vai tomar essa decisão de abrir, sempre surge pra você a decisão de onde vai ser esse imóvel. E aí tem aquele imóvel que você sabe que é no lugar ideal, que vai custar, sei lá, 50, 60 pau o aluguel. E tem um outro que vai ficar uns 20 minutos a mais de carro, mas que vai te custar 15 mil. E aí você pesa, na hora do canto da sereia começa a chegar pra você uns pensamentos intrusivos. Você pesa, pô, quando tiver cheio, eu vou lucrar o quê? 35 mil a mais com isso aqui. Eu posso cobrar menos dos meus clientes. O que mais tem de objeção do cliente que eu tento vender é preço. Se eu puder cobrar 1.000, 1.500 reais a menos, eu vou fechar muito fácil. Você pesa tudo isso e você pensa, pô, quando eu abrir a minha casa, eu posso ir escalando a maior parte dos meus gastos, mas o aluguel vai chegar de pedrada logo no começo. Então, se eu conseguir uma casa com aluguel menor, além de ser tudo mais barato, né? Até o trabalho é mais barato nos lugares menores, mais afastados, você não vai ter esse gasto com aluguel desde o primeiro dia, ou pelo menos vai ter, só que ele vai ser menor. Só que o mundo dos negócios é impiedoso. É, nem todas as decisões têm o mesmo peso. Tem decisões que você toma que vão te cobrar pelo resto da sua vida, ou da vida do seu business. E localização é uma delas, talvez a principal quando se trata de casa de repouso. Você muda o nome, você muda o preço, você reforma, você pode fazer um monte de coisa com a sua casa que você resolve. Localização você não faz. Você tem que fechar, dar o dinheiro da reforma por perdido e começar de novo, abandonar aquela. Ou abandonar a casa de repouso no geral, né? Porque você perdeu 10 milhões é muito triste você começar de novo. Eu já vi casas que eu estimo prejuízo em 10 milhões de reais. Eu não vou falar o nome delas aqui, é óbvio, mas basicamente elas caíram nesse conto. Vamos fazer ali, um pouco mais longe, um imóvel que a gente já tem, e vai ser uma casa linda, maravilhosa, incrível, vai parecer um resort, só que as pessoas têm que dirigir um pouquinho mais. Vai ser mais barato do que seria em São Paulo, putz, vai ser demais. Não funciona. Na época eu não sabia que isso era tão relevante assim. Se eu soubesse também, elas já teriam gastado dinheiro, o que elas iam fazer com o meu conselho? Eu não ia aconselhar eles, fechem a casa, né? Essa é uma decisão que você toma sozinho. Mas talvez pra você ainda tenha tempo. Talvez você ainda não tenha aberto aquela casa de repouso numa localização que você não tem certeza se vai funcionar ou não. Mas basicamente, quando você pensa na localização da sua casa de repouso, você tem que se ater a 3 pontos. Primeiro, ela tem que ser próxima aonde moram ou trabalham os potenciais clientes, que são os filhos dos idosos. Porque na hora do canto da sereia, você sempre vai pensar, se for mais barato, pode ser um pouquinho mais longe, porque a casa vai ser linda, vai ter quem mora fora. É mentira, é mentira, é mentira, é tudo mentira. Ninguém quer saber sobre a sua casa se ela não é perto do trabalho ou de casa. Ninguém vai se importar com o seu preço, ninguém vai se importar com a sua piscina. Ela tem que ser perto. Esquece, na hora do canto da sereia, se amarra no mastro, cera do ouvido e passa. Tem que ser perto. Quando você for escolher a sua cidade, na verdade o seu bairro, ele tem que ter suficientes idosos de classe A ou B para o seu número de leitos. Se você estiver abrindo uma casa de repouso muito low cost, honestamente, você não tá no meu público-alvo, tá? Porque
são casas que dão muito pouco dinheiro, é um emprego, não é um business. Sem ofensa. Então eu tô falando com gente que tá abrindo casa de repouso de classe A ou B. Acredito que seja você que tá ouvindo o vídeo até agora. Não adianta você achar que a sua cidade toda vai suprir a sua demanda, muito menos a região metropolitana. E não adianta você fazer uma casa maior numa cidade ou num bairro 10 vezes menor. Você precisa saber o número de idosos de classe AB do lugar que você está fazendo a casa, geralmente do bairro, tá? Às vezes até de uma subdivisão do bairro, eu vou falar disso depois. Essa informação aqui pode te economizar R$1 milhão e pode te economizar R$10 milhões. Eu juro por Deus. Se essas casas que eu tô falando pra você tivessem falado comigo antes de montar a casa delas, elas teriam ido pra localização certa e elas não teriam perdido todo o investimento delas. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui, dá uma olhada. Isso aqui que eu vou te mostrar agora é uma ferramenta que eu desenvolvi a partir do censo do IBGE, que me permite saber o número de idosos de classe AB em qualquer cidade, bairro e subdivisão de bairro do Brasil. E eu posso te ajudar a garantir que você não vai estar cometendo o maior erro da sua vida ao fazer sua casa de repouso no lugar errado. Tá, vamos lá, eu vou te mostrar alguns exemplos de como é que eu faço isso. Vamos dizer que você quer construir uma casa de repouso em São José do Rio Preto e você quer escolher um bairro. Aqui tem 5 bairros, tá, na subdivisão de Rio Preto que o IBGE faz. E Rio Preto é a minha cidade, tá? Por isso que eu tô usando aqui. E esses cinco bairros dessa subdivisão têm uma população total de 26 mil idosos. E na verdade eu não uso idosos, eu uso população 70 mais. Porque 65 tá longe para uma casa de repouso. Eles têm uma renda média de R$4 mil, tá? Pro domicílio. E um total de idosos ganhando mais de 8 mil, o domicílio ganhando mais de 8 mil, que é o que eu uso como aproximação para a classe AB, mas acho que classe AB é um pouquinho menos que isso, 3 mil idosos. Só que a distribuição desses 3 mil idosos ganhando mais de 8 mil é muito desigual. Quase 2 mil deles ficam na região central, tá? Então, assim, você pode fazer uma casa de repouso aqui na região C ou no Pinheirinho? Pode, só que tem 20 vezes menos público-alvo. Se você fizer uma casa de repouso com 35 leitos, você precisa contar que 35% dos idosos aqui em Pinheirinho, que ganham mais de 8 mil, vão para sua casa. Então, já não é racional você achar que 35% dos idosos vão para alguma casa de repouso, quanto menos só para a sua, tá? Então aqui fica muito óbvio qual a decisão que você devia tomar. Então a gente olha para esse bairro e a gente escolhe um lugar dentro dele. Se você virar para mim e falar, eu quero fazer na Represa, cara, eu vou te falar que não, tá? Só para te dar uma outra noção dos outros números, então aqui a gente tem a renda média do domicílio nessa sub-região e o desvio padrão, tá? Então aqui, você vê que o desvio padrão na região central e na Represa é altíssimo. Isso quer dizer que tem bastante gente que ganha bem mais do que isso, tá? Porque a distribuição de renda não é normal, né? Ela é uma log normal, então tem bastante. O desvio padrão pode ser bem alto. Agora, deixa eu te mostrar um outro exemplo que eu gosto de fazer. Vamos dizer que você ainda quer fazer uma casa de repouso na região de Rio Preto. Eu vou colocar aqui 4 cidades que você falou para mim que são possíveis. São José do Rio Preto, Mirassol, que é uma cidade aqui do lado, tá até no Brasileirão, na Libertadores, talvez você tenha ficado sabendo, eles são uma sensação agora. Bálsamo, que é outra cidadezinha pequena do lado, e Novo Horizonte, que é um pouquinho mais longe, um pouquinho maior. Então, você vai notar que Rio Preto tem 477 mil pessoas, Mirassol tem 63 mil, já é bem menos. Novo Horizonte tem 38 mil, Bálsamo tem 10 mil pessoas, tá? Só que se você for olhar o número de idosos ganhando mais de 8 mil, Rio Preto tem quase 5 mil, Mirassol tem 300, Bálsamo tem 33, Novo Horizonte tem 160. Então, esses lugares aqui não comportam uma casa de repouso, ou mais de uma, provavelmente, que seja de alta renda. Onde comporta? São José do Rio Preto. Dá para você contar que você vai colocar uma em Mirassol e as pessoas vão viajar? Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. É possível? É possível. Pode ser que você consiga colocar 35 leitos em Mirassol e 10% da população de idosos ganhando mais de 8 mil vai morar lá. É um bom investimento? Não é. Tá? Então vamos lá. Se eu fosse colocar mais uma cidade aqui, vamos colocar Neves Paulista, aqui perto também. Neves Paulista, 49 idosos ganhando mais de 8 mil. Renda média
2.700. Ela é bem abaixo da renda média de Rio Preto. E o desvio padrão também nem é tão alto para dizer que a renda média é baixa, mas tem um grupo de ricos. Não, não funciona, não tem. Tá? Tem mais idosos, se você for ver. 12% de população acima de 70 mil. Só que eles ganham pouco. E a população é pequena também, é parecida com Bálsamo, né? Até tem mais idosos ganhando mais de 8 mil do que Bálsamo, porque a renda é um pouquinho maior e o desvio padrão também. Mas enfim, é pouco, tá? O que a gente faz com isso aqui? A gente escolhe uma cidade, a partir dessa cidade a gente escolhe um bairro, então se a gente fosse colocar bairros em Rio Preto, a gente coloca São Paulo, a gente coloca Rio Preto, e a gente coloca, aqui tem os distritos, aí a gente vem no distrito de São José do Rio Preto, porque tem outros distritos, né? Tem o distrito de Engenheiro Schmidt e o distrito de Talhado. E aí a gente coloca aqui, vamos colocar o distrito da Represa. O distrito da Represa tem muito mais idosos, ganhando mais de 8 mil, do que as outras 4 cidades somadas que eu coloquei aqui. Então, Mirassol tá muito fora de jogo. Basicamente, o que essa ferramenta te permite saber é onde você pode colocar a sua casa de repouso para ela encher. Porque basicamente, deixa eu tirar a ferramenta aqui. Porque basicamente, a maior parte das casas de repouso no Brasil hoje estão cheias. Eu vendo marketing para casa de repouso, é uma das coisas que eu faço. E eu vou falar para elas que eu vou ajudar elas a conseguir mais clientes, e elas falam: "O que eu vou fazer com mais cliente? Eu tô cheio, todos os meus leitos estão cheios, eu tô com fila de espera." Basicamente, assim, casa de repouso é um ótimo negócio. Se você sabe controlar os custos direito, sabe cuidar bem dos idosos, gerir a sua equipe bem, e você tá numa boa localização, casa de repouso é um ótimo negócio. Agora, se você faz na localização errada, é um elefante branco igualzinho o estádio de futebol de Manaus. Tá? Você perde basicamente todo o seu investimento, e ao invés de ter um negócio que te dá fluxo de caixa, que te dá 25 mil por mês, 50 mil por mês estável, recorrente, você tem um elefante branco que termina seu casamento, que vai te cobrar pela sua vida inteira, que você não vai conseguir vender porque não tem quem compre, e você vai basicamente perder o investimento e se torturar para sempre por causa disso. Eu já vi muita gente fazer isso, tá? Então eu sei que é duro. Tem uma coisa que geralmente as pessoas me perguntam, que é: e se a cidade estiver saturada? Se ela tiver casa de repouso suficiente? Eu tenho uma outra ferramenta que me ajuda a ver isso, porque eu criei o meu diretório, né? Eu tenho o Escolha Sênior. Lá eu tenho uma lista de todas as casas de repouso do Brasil, eu consigo ver isso. Só que a verdade é que eu tô pouco preocupado com isso. Geralmente eu uso isso mais para saber se a cidade tem demanda. Quanto mais casa de repouso, mais demanda provada tem na cidade, tá? Do que mais saturada ela tá. É um pouco contraintuitivo, mas geralmente negócios funcionam assim. Por isso que uma esquina que tem um posto de gasolina tende a ter um segundo posto de gasolina. A gráfica fica do lado das outras gráficas. A Rua da Consolação é cheia de loja de lustre. A República do Líbano é lotada de laboratório. Enfim, se você estiver pensando ou se preparando para abrir uma casa de repouso, seja ela a sua primeira, a sua segunda ou a 10ª, pelo amor de Deus, fala comigo para eu te aconselhar na hora de escolher a localização. Eu vou te ajudar. Agora, é claro que isso tem um custo. Eu vou te cobrar. Eu não vou te cobrar barato, eu vou te cobrar caro. Se fosse barato, a qualidade seria horrível. Mas essa consultoria, essa ajuda pode te economizar literalmente todo o seu investimento em reforma, em marketing inicial e tempo e saco da sua vida que você vai ficar de anos sem ganhar dinheiro, perdendo, gastando com a casa, até onde as pessoas simplesmente não vão. Até você entender que esse negócio dá certo para todo mundo, mas que para você não deu, porque você escolheu o lugar errado, o bairro errado, na cidade errada. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você marcar um papo comigo. A gente vai bater um papo de graça e ver se isso faz sentido para você, se funciona para você, e eu posso prestar essa consultoria para você. De qualquer maneira, se você vai abrir uma casa de repouso, fala comigo. Eu adoraria falar com você, saber do que você está passando e ver se eu posso te ajudar de alguma forma.